é uma passagem muito marcante. Eu quero investir boa parte desse tempo na leitura dessa palavra, porque eu sei que existe algo a ser revelado para mim e para você, desde a leitura da palavra. Irmão, só a gente ler a Bíblia, Deus já fala com a gente. Acabou-se. Só da gente ler a Bíblia, o Espírito de Deus já fala com a gente, né? E não precisa de muita coisa não, é só a gente dar espaço para essa palavra chegar no nosso coração. Lucas capítulo 24, versículo 13 em diante, a gente vai ler até o final, diz assim: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E Jesus lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, e já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Olha aí, irmão, que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhe disse: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e as entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, o partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, foram para Jerusalém, e acharam congregados os 12 que estavam com eles. Os que diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Você diz amém por essa palavra? Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra, irmão? Meu Deus, meu Deus. Essa versão que eu li, eu achava que estava com a Bíblia na versão NVI, essa é a versão corrigida. Essa é uma versão que tem palavras que a gente não usa no nosso cotidiano. Mas o texto foi muito claro, dá para a gente entender perfeitamente esse texto que estava acontecendo. Jesus vai chegar no caminho de Emaús, onde estavam 2 discípulos. Cleopas, o texto nos diz, mas não diz o nome do outro discípulo. Alguns comentaristas falam, e eles apontam, que esse outro discípulo era o próprio Lucas. Não há afirmação bíblica quanto a isso, é tradição. Mas se foi Lucas ou se foi outro, não interessa. O que interessa é que Jesus estava presente. Amém, irmãos?
Jesus estava presente. Ele estava indo a distância de Emaús a Jerusalém, mais ou menos 12 quilômetros. O fato era, aqueles homens estavam terrivelmente entristecidos, porque Jesus, no qual eles haviam passado 3 anos e meio caminhando com Jesus, discípulos de Jesus, né, caminhando com ele, e eles achavam que o próprio Cristo estava ali ainda no sepulcro morto. Eles esqueceram completamente as promessas que o próprio Cristo havia feito, que no terceiro dia iria ressuscitar, e que também os profetas, os salmos, o Antigo Testamento também falava a respeito da ressurreição de Jesus. A tristeza no coração deles, a decepção era tão grande, que eles haviam deixado de lado todo o ensinamento que haviam recebido do próprio Cristo e também das Sagradas Escrituras. Quem sabe hoje eu estou falando para pessoas que estão vivendo isso. As lutas da vida, as dificuldades naturais do dia a dia estão pesando tanto que você está esquecendo das promessas de Deus e daquilo que Deus já fez na sua vida e na sua família. Quem sabe hoje essa é a sua realidade. Mas da mesma forma que Jesus se revelou àqueles 2 homens, a palavra está sendo revelada a você para reanimar o seu coração no Senhor nessa noite, para reanimar o seu espírito, a sua alma, daquilo que o nosso Deus ele tem o poder de fazer na sua casa, nas suas finanças, na sua família, na sua saúde, nos seus sonhos, ainda no seu ano de 2023. Ele está reanimando corações nessa noite. O Senhor está reanimando corações nessa noite, porque esses 2 homens precisaram ser reanimados pelo próprio Cristo. Olha a descrição que eles fizeram de Jesus, versículo 19, versículo 20. Poderoso na palavra e em obras. Poderoso em obras e na palavra. Esse é o Jesus que nós servimos. Jesus de poder, meu amigo. O Jesus poderoso. O Jesus que continua operando milagres hoje. O Jesus que continua convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Jesus que continua a transformar vidas hoje. Esse Jesus que é o quê? Poderoso em palavras e em obras. Sabe o que acontece com muita gente hoje, irmãos? É que eles ainda têm o Jesus religioso que está lá ainda com a cabeça pendente na cruz. Esse não é o nosso Jesus. Esse não é o Jesus que a Bíblia fala. Esse Jesus passou apenas algumas horas com a cabeça na cruz do Calvário, sofrendo com os pregos nos seus pés e nas suas mãos. Hoje o nosso Jesus, como nos diz a palavra, ele ressuscitou, ele apareceu a muitos, ele apareceu a esses 2 discípulos, ele tem se revelado às pessoas hoje, trazendo o quê? Um novo ânimo, porque esse é o Jesus que nós servimos. Responda no seu coração. Olhe, volta e meia, eu gosto de fazer essa pergunta, tanto para algumas pessoas que eu estou conversando, quanto eu faço para mim mesmo. Porque, meu irmão, essa palavra primeiro ela impacta aqui no meu coração, ela fala comigo. A pergunta que eu faço às vezes a algumas pessoas é: querido, quem é Jesus para você? De verdade, quem é Jesus para você? Surgem várias definições. E existem várias definições no que diz respeito, escute isso. Várias definições no coração das pessoas. Porque para o muçulmano, Jesus é apenas um grande profeta. Porque para o judeu, Jesus foi apenas um grande rabino. Mas ele não foi apenas um profeta, não foi apenas um conhecedor da lei. Ele é o próprio Filho do Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós. E continua a transformar vidas. Jesus continua no ministério de transformar vidas. Jesus continua com o ministério de transformar famílias. Jesus continua com o ministério de restauração. Você pode aplaudir Jesus no seu lugar? Ele continua a fazer. A descrição desses homens, ela é a mesma para mim e para você hoje. Jesus, o Nazareno, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo, ele continua sendo dessa forma. Poderoso em obras e palavras. Poderoso em obras
e em palavras. Aí ele continua. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. A decepção no coração deles era latente. Por quê? Mais uma vez, a imagem que eles estavam tendo de Jesus era a imagem errada. Eles queriam o quê? O libertador de Israel. Sim ou não? Queriam aquele que entrasse, não no jumentinho de Jerusalém, mas que entrasse no cavalo, que puxasse a espada e que desafiasse Roma. Porque Roma oprimia, tanto no que diz respeito aos impostos, como diz respeito até mesmo a alguns costumes. E eles queriam o quê? Não, a gente precisa ser liberto. A gente precisa ser liberto. Eles diziam assim, nós precisamos dessa libertação. Eles olhavam para trás e viam como Deus já havia libertado o próprio povo do cativeiro do Egito. Como Deus tinha agido 2 vezes no cativeiro da Babilônia. Como Deus tinha agido em favor do seu povo em tantos momentos da história. E agora aparece um homem. Ó, irmão, vê só, eu gosto dessa definição. Apareceu um homem, o próprio Filho de Deus, que se fez carne. Carpinteiro. Nascido em Belém da Judéia. Um homem que não tinha, eu sempre gosto dessa definição, não tinha nenhum trabalho fixo. Que passou 3 anos e meio da sua vida indo de lugar em lugar, trazendo uma mensagem diferente de tudo aquilo que eles haviam ouvido. Diferente de tudo aquilo que eles haviam ouvido. Porque quem era, para aqueles homens, quem era o próprio Deus? O Deus que abriu o Mar Vermelho. O Deus que, com braço forte, mandou 10 pragas ao Egito, mas nenhuma das pragas tocou no seu povo. Esse era o Deus que os antepassados haviam passado, e era real, passado de um para outro, e viam transcrito na palavra. E agora aparece um homem que é um servo sofredor. Olha, Jesus, ele veio como um servo sofredor. Ele veio como um cordeiro para transformar a nossa vida. Sabe como? Com amor. Aí, olha o choque no coração daqueles homens, daqueles israelitas, daqueles judeus. Oxê, peraí, o Deus que eu conheço é esse poderoso, mas agora tem um pregando que a lei diz olho por olho, dente por dente. Mas eu digo assim, que se você não amar o seu próximo, se você não caminhar uma milha com ele, se você não der uma túnica, se você não repartir a sua comida, você não está fazendo nada. Olha só, como diz o meu menino, como diz o meu filho, olha o bug que deu na cabeça deles. Olha só, esse Jesus aqui que esses 2 discípulos estavam falando, poderoso em palavras, em obras, mas foi crucificado. A maior morte, a morte mais vergonhosa, foi crucificado. E quem colocou ele na cruz foi o romano, a mano dos nossos príncipes. No coração deles, olha só, se você chegar em casa, você lê com cuidado todo esse versículo. No contexto da história, escuta essa, no contexto da história, Jesus aparece aos 2, eles estavam caminhando, entristecidos, Jesus pergunta, o que é que está acontecendo? Eles vão estourar com Jesus. Você não está sabendo, você é o único que não sabe o que aconteceu. Os nossos príncipes crucificaram Jesus. Ele era poderoso em obra, mas agora ele morreu, mas agora está crucificado, mas foi crucificado, está sepultado. É interessante que Jesus Cristo, a princípio, ele vai ouvir a palavra daqueles homens, e ele vai entender. Ele aqui, ele está só ouvindo. Deixa eu te lembrar algo, ele continua a ouvir as nossas lamentações, irmão. Jesus é tão bom. Ele não vai fazer julgamento. Escuta, ele não vai fazer julgamento. Ele vai ouvir. Poderoso em obras, em palavras. Achávamos que iria libertar Israel. Aconteceu isso assim. Jesus só ouvindo. O que é que você precisa falar a Jesus que só Ele pode resolver? Fale. Aqui é casa do Pai. Aqui é igreja. Aqui é lugar de oração.
A gente acabou de cantar aqui essa última canção, que Ele é o nosso lugar seguro, que estamos firmes na rocha. E muitas vezes você está precisando abrir o seu coração para Ele. Ah, mas Ele conhece, Ele é Deus. Sim, mas a Bíblia diz que nós devemos abrir o nosso coração em oração. Pedir e dar-se-vos-á, boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. É um dos textos que a palavra vai falar. Um dos textos que a palavra vai falar em Hebreus, que Ele é um sumo sacerdote. Ele é um sacerdote maior, não, desculpa, é um sacerdote muito maior. Ou seja, Ele pode ouvir o seu clamor. Ele não vai fazer julgamento, Ele vai entender você, mas Ele vai tratar comigo e com você. O tratamento de Jesus é, primeira, em amor. Em amor. Amor. Mas não é um amor complacente. É um amor transformador. Transformador. Primeiro, aqueles homens, primeira coisa, Jesus vai ouvir a definição dele, tudo que eles vão falar, vai falar. E Jesus ali ouvindo. Aí depois, Jesus vai começar a falar. Peraí, ele ouviu, aí, honestos, versículo 25. E tardo de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Ou seja, vocês conhecem as Escrituras. Vocês conhecem o que foi dito a respeito do Messias. Vocês conhecem. Mas esse fato da crucificação foi suficiente para apagar do coração de vocês tudo aquilo que vocês ouviram desde pequenos. Não permita que os fatos dolorosos da nossa vida venham apagar a memória daquilo que Deus já fez, venham apagar da sua memória as promessas que Ele já liberou sobre a sua vida e venham apagar a palavra que se revela em incentivando você. Não permita. Não permita. Não deixe que isso venha roubar a palavra, a promessa e o ânimo que o Senhor Ele derrama sobre a sua vida. Sabe quando? Diariamente. Pastor, mas o meu dia de hoje foi só misericórdia, a graça, o amor, a consolação. Misericórdia, irmão. Misericórdia. Nem sempre os nossos dias vão ser dias felizes. Vai ter o dia da luta, vai ter o dia da provação. Mas enxergue a bondade do Senhor nelas. Como assim? Cara, a gente está fechando mais um dia. Você não foi consumido, eu não fui consumido, nós não fomos. Estamos aqui sendo alimentados pela palavra de Deus. Independente daquilo que nós passamos hoje, Deus trouxe você aqui, guiou você até aqui. Vai te dar uma noite de descanso, vai te dar uma noite de renovo. E amanhã, novo dia, nova esperança. Vamos embora. Vamos ser renovados pela palavra. Não vamos permitir que as provações, as lutas venham sugar o nosso ânimo a tal ponto da gente querer desistir. Não, meu irmão. Jesus, quando está vendo a situação deles, vai dar aqui o tapa do ânimo. Não é possível que vocês esqueceram tudo que os profetas falaram a respeito do Messias. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Olha aí, irmão. Olha aí. Aqui eles disseram assim, e ainda tiveram mulheres hoje de manhã, surgiu uma notícia. Escuta, olha a narração. Ainda tiveram algumas mulheres que disseram que esse Jesus havia ressuscitado, mas a gente não teve contato com ela, então eles estavam dizendo assim, a gente ouviu falar, mas a gente não sabe se é verdade. A gente ouviu falar, mas a pressão, a dor está tão grande, que a gente nem parou, a gente deixou Jerusalém, a gente está indo para Emaús. Porque se a gente ficasse lá, era bem capaz, eles achavam, que eles também fossem mortos, crucificados, ou fossem presos, ou fossem condenados a terem a sua cabeça arrancada como João Batista. Eles estavam deixando ali Jerusalém o lugar do propósito. Eles estavam deixando. Por quê? Por conta da tristeza. Ah, irmão, essa palavra é reveladora. Essa palavra é reveladora para mim e para você. Será que por conta das decepções, das tristezas, será que por conta das lutas você está abrindo mão daquilo que Deus já te entregou? Será que está acontecendo isso com você? Culto da família hoje.
Pode ser que essa seja parte da sua história. Ah, pastor, eu não aguento mais meu casamento. Não aguento mais esse homem, não aguento mais essa mulher, não dá mais. Está tudo muito difícil, as contas que não param de chegar. Chega em casa, é só reclamação, é só isso, não aguento mais. Será que por conta das lutas você está abrindo mão de uma família que Deus te entregou? E eu falo aqui uma palavra para algumas pessoas muito direta. Escute, ainda não é tempo de desistir, é tempo de você reconciliar, é tempo de caminhar outra milha, reanimar no Senhor. Reanimar no Senhor. A palavra de Deus nos ensina aqui 3 manifestações de Jesus, né? Ele se manifesta aqui, se encontra no caminho da humanidade e atento à aspiração e à busca das pessoas. O que é isso? Nada mais é, Jesus está atento àquilo que está no nosso coração. Resumindo, Jesus está atento àquilo que está no seu coração. É por isso que eu acabei de dizer, a gente tem que apresentar Ele. Apresente tudo aquilo que está no seu coração, peça renovo ao Senhor. Entenda que Ele também se manifesta aqui, falando com a gente no coração. Ele se manifesta através da sua palavra. É a leitura que nós fizemos aqui. Ele se manifesta através, diga assim, da palavra. Agora acorde, diga assim, da palavra. Pronto. Eu estava estudando esses dias, Juninho, e quando a gente vai ler, por exemplo, ler palavra aqui no Novo Testamento, para o português é só palavra. Palavra ditas por Isaías, palavra. Palavras ditas por palavra. Mas quando a gente vai para a origem, para o original, a gente tem aqui 3 tipos de palavra. A gente tem a palavra logos, a palavra rema e a palavra querigma. Palavra logos é a palavra escrita que está aqui disponível para todo mundo, para mim e para você. O logos de Deus, por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra, está disponível para todo mundo. Deus fala com todos através dessa palavra. Vinde após mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o que diz Mateus 11. Está falando com todo mundo, palavra logos. Agora existe a outra palavra, que é a palavra rema. A palavra rema é uma palavra que é revelada diretamente ao nosso coração. E é interessante que, por exemplo, tem pessoas nessa noite que precisam de um renovo no seu casamento. E a palavra de Deus está chegando, trazendo renovo para você continuar. Tem pessoas aqui que podem estar precisando do renovo do Senhor na sua vida financeira. E Deus está falando com você através da palavra, através dos princípios, para que você continue, cumpra os princípios que a situação vai mudar. Quem diz amém? Tem pessoas que estão sendo ministradas pela palavra rema no que diz respeito àquilo que eu falei no início, aos seus sonhos. Não, peraí. A luta é grande, é dificuldades, mas Deus prometeu, eu estou tendo um renovo dos meus sonhos. Você está entendendo que eu dei 3 exemplos diferentes de renovo da palavra de Deus? Essa é a palavra rema. E Jesus se manifesta através dessa palavra. Mas existe a palavra que é o querigma. Nossa. Querigma era uma palavra que era trazido por um emissário do rei, o Queirux. O Queirux era um homem que se vestia com vestes parecidas com o rei no Antigo Testamento, que falava parecido com o rei e que tinha uma audiência com o rei no que diz respeito a alguns decretos que as pessoas precisavam saber, ouvir, como se fosse da própria boca do rei. Mas o rei não ia lá trazer a palavra. Quem ia era o emissário, era o Queirux, que trazia uma palavra querigma, exatamente a palavra do coração do rei ao coração do povo. Essa palavra também está chegando no coração de algumas pessoas, exatamente palavra de renovo, palavra de ânimo, exatamente aquilo que veio do coração de Deus para o meio para o seu coração nessa noite. É palavra. E todos nós, pelo logos, pelo rema e pelo querigma, sairemos daqui alimentados pela palavra de Deus, que vai fazer toda a diferença amanhã, velho, na sua vida. Vai fazer diferença hoje ainda à noite. Vai fazer diferença na quinta-feira. Vai fazer diferença no seu outubro, novembro, dezembro, 2024, aí para frente. Jesus, ele está trazendo aqui a revelação através da palavra.
falou o coração, através da palavra, e ele se manifesta através, e aqui, hoje não é o culto de ceia, mas lembre da comunhão, do partir do pão. Quando Jesus ele vai partir o pão, ele vai trazer toda a revelação. O texto vai dizer que ele vai trazer a revelação desde Moisés, os profetas, até o próprio Cristo. Aí eles chegaram em Emaús. Era final de tarde, início de noite. Aí eles disseram assim, fica com a gente. Eles ainda não tinham, os dois, Cleopas e possivelmente Lucas, não haviam ainda tido seus olhos abertos para Jesus, que era Jesus que estava ali com eles. Lembre que o texto vai deixar isso bem claro. Mas eles vão dizer assim, a revelação que você teve de Moisés até Cristo foi tão grande que a gente precisa que você fique mais com a gente. Fica com a gente, toma um café com a gente, parte o pão, fica conosco. Fica conosco. Fica. E o texto nos diz que o Jesus, ainda não revelados a ele, é constrangido a ficar com eles. Aí vai acontecer algo fantástico. Vai acontecer algo fantástico. A Bíblia nos diz que sentam aqueles dois homens, o Jesus que eles ainda não tinham percebido que era Jesus, e no partir do pão, olha, deixa eu dar uma ênfase aqui, versículo 30, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e deu. Diga assim, abençoou, partiu e deu. Jesus, ele sempre vai ter algo para nos dar. O altar do Senhor sempre tem algo a nos entregar. Muitos acham que Jesus comeu do pão. Não. Jesus não precisava de nada que vinha daqueles dois homens. Agora o inverso é real. Eles precisavam receber de Jesus. Jesus tem sempre algo para nos entregar. E ele não precisa de nada nosso. Ele não precisa de nada nosso. Ele não precisa do nosso dinheiro. Ele não precisa do nosso tempo. Ele não precisa da nossa adoração, porque ele tem adoração nos céus, em toda a terra. E somos nós quem somos abençoados, por exemplo, quando adoramos e quando devolvemos aquilo que pertence a ele. Jesus tomou o pão, aí estando com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e deu. Na hora que eles receberam o pão de Jesus, o que acontece? Versículo 31. Os olhos deles foram abertos, eles perceberam que estavam conversando com o próprio Cristo. Dá para entender a dimensão dessa palavra? À medida que você recebe, à medida que você aprende, à medida que você recebe no seu coração essa palavra, o próprio Deus é revelado a você. E não é revelação que é trazida por homem algum, mas pela própria palavra dele. Ele, o Alfa, o Ômega, ele que é o Senhor, ele que é o Messias, ele que é o Salvador, o Consolador, ele que é o Ajudador, ele que é o Jeová Jireh, ele que é o Jeová Shalom, ele que é a saúde, ele que é a graça, ele que é a paz. Aleluia! Aleluia! Ele é tudo que eu e que você nós precisamos. Ele é tudo que nós precisamos. É tudo que você precisa nessa noite. Sabe o que ele quer? Que a gente só receba dele. Só que a gente receba. Só que basta isso. Naquela hora os olhos foram abertos. Olha, aí eles vão dizer assim: abriram-se então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu. Ó, vê só. Partiu, abençoou, repartiu e deu a eles. E na mesma hora, aí, ó o detalhe, Jesus não vai comer desse pão. Jesus vai o quê? Desapareceu. Os olhos foram abertos. Agora eles não precisavam mais do próprio Cristo com eles. Agora tinham que levar a mensagem que eles haviam recebido. Ô, meu irmão,
Você é um portador das boas mensagens do Evangelho. Você sai daqui dessa noite, pode ter chegado triste, abatido, cansado, mas você sai daqui semelhante a esses dois, como portador das boas novas do Senhor para a sua casa. Amanhã no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na academia, aquilo que você vai fazer, em nome de Jesus, você vai ser um portador das boas novas do Senhor. Foi o que aconteceu com esses dois, com Cleopas e possivelmente com Lucas. Não, ele não falava com tanta empolgação dos profetas, não queimava o coração, o nosso coração não queimou quando a gente ouviu as palavras dele. E ele se revelou para nós. A gente não pode ficar em Emaús, a gente não pode ficar nesse lugar que era o lugar que estava sendo ali, o lugar da fuga, o lugar da tristeza, o lugar que eles estavam fugindo literalmente. Não, peraí, não, nosso lugar não é aqui. Temos que voltar a Jerusalém. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Sempre haverá alguém para ouvir a palavra que você recebeu nesse lugar, que você vai ser o portador da boa mensagem. Sempre vai haver alguém. Tinha os 11, lembre, não eram os 12. Judas já tinha ido. Eram os 11. E eles recebem a boa mensagem. Eles recebem a boa palavra de esperança. Aí eles só vão confirmar. É mesmo, rapaz, Jesus ressuscitou. Os 11 vão dizer, Jesus ressuscitou. Ressuscitou. As mulheres foram lá, realmente, o corpo de Jesus não estava. Maria teve a revelação, Jesus apareceu a ela. Ela ouviu a voz, lembra a passagem de Maria, quando foi levar o incenso lá, os aromas. Lembra disso? Ela vai dizer, ela vai achar que era o jardineiro. Cadê o corpo do meu Jesus? De onde foi que o Senhor colocou? A gente tem que passar esses aromas. A gente tem que passar esses aromas no corpo dele. Maria, quando Jesus fala, ela vai, Rabone, mestre, o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo. Eu tenho que levar essa palavra de esperança, eu tenho que voltar. Vai, Maria, vaza, avisa a Pedro e aos outros que a promessa se cumpriu. Estou vivo, Maria. Vai trazer a boa notícia, vai levar a boa notícia. Esses dois aqui, eles já tinham partido de Jerusalém. E não foram avisados por Maria. E não foram avisados pelas outras mulheres. Eles foram avisados pelo próprio Cristo que ele havia ressuscitado. Olha que revelação maravilhosa. Olha que experiência desses dois homens. Pastor, foi só com eles. Foi uma experiência única, foi só para eles. Mas Deus tem uma experiência única para você nessa terça-feira. Mas é o culto da família, é um culto que não vem muita gente. Não importa, a presença de Jesus é real. Se ele está aqui, já valeu para mim e para você, ponto final. E ele está, porque onde tem 2 ou 3, ele está presente. Acabou-se. Acabou-se. Não é preciso muita coisa. Sabe o que é preciso? Só um coração aberto para essa revelação aqui chegar impactando. Esses homens aqui receberam. Você está recebendo. Você sai daqui hoje como portador de boas novas. Você sai daqui hoje como portador dessa boa palavra. Foi o Logos, foi o Rema, foi o Keirux, foi a palavra que chegou para você. Foi a revelação de Deus. E que em nome de Jesus, essa palavra surta o grande efeito que você precisa, gerando frutos de arrependimento, gerando fruto de boas obras, gerando fruto do novo de Deus. Quem toma posse dessa palavra? Quem toma posse? Fica de pé para a gente adorar Jesus então. Vamos adorar Jesus, adora Jesus.